Boa noite. O que significa para o mundo a reeleição do presidente americano George W. Bush? Que importância tem esse homem e as ideias que ele representa para boa parte da humanidade se preocupar com os efeitos dessa reeleição? É o tema do Roda Viva esta noite, que coloca no centro do debate questões simbólicas e reais de uma nação em sua mais acirrada disputa presidencial. A vitória de Bush reafirma o conservadorismo, divide os Estados Unidos e leva o mundo a calcular o que pode ou não mudar no comércio, na política e nas relações internacionais. Por que o republicano George W. Bush ganhou e o democrata John Kerry perdeu? A pergunta, feita por quase metade do eleitorado americano e muita gente no mundo, já ganhou várias respostas, mas continua sendo ruminada pelos partidários de John Kerry, que, embalados por pesquisas erradas, também chegaram a acreditar na vitória do candidato democrata e agora amargam os resultados do mapa eleitoral americano. As áreas em vermelho, cor dos republicanos, mostram onde vivem os 59 milhões de eleitores que apoiaram Bush. As áreas em azul, cor do Partido Democrata, mostram onde vivem os 55 milhões que preferiram Kerry. Os votos de Bush vieram da maioria de eleitores brancos, cristãos evangélicos, de áreas rurais e conservadoras. Os votos de Kerry vieram mais de mulheres, negros, pessoas menos religiosas, mais jovens, que vivem em grandes cidades e têm ideias liberais. E como foi possível a maioria dos eleitores reeleger um governo marcado pelo agravamento da crise do Iraque e por uma recuperação econômica que não beneficia camadas mais baixas da população? O New York Times chegou a resumir que esse eleitorado não tem noção, vive como pobre e vota como rico. Mas o fato é que a estratégia eleitoral dos republicanos funcionou. Eles foram atrás de grupos populacionais religiosos no interior do país, para quem a repetição de slogans e frases simples sobre estilo de vida, moral e segurança produzem mais efeito do que qualquer debate político. Analistas observaram que esse eleitorado viu na figura do presidente um líder firme e sincero, capaz de preservar valores morais e defendê-los da insegurança internacional. Mas com pouco mais da metade do eleitorado identificado com Bush e pouco menos da metade identificado com Kerry, os Estados Unidos ficam claramente divididos. Os dois grandes blocos partidários, que há 150 anos dominam a cena política americana, falam que é hora de união. Preocupação que não parece evidente na euforia republicana com a vitória, nem na depressão democrata com a derrota. Enquanto os partidários de John Kerry fazem o meia-culpa e procuram aprender a lição eleitoral, os republicanos de George Bush experimentam nova sensação de poder. Com maioria ampliada no Congresso, eles terão voz muito mais ativa que a dos democratas na condução dos planos do segundo governo de George Bush. Internamente, o presidente fala em reforma do sistema de seguridade social, melhor educação, mais emprego e menos impostos. No plano internacional, Bush garantiu que o conflito do Oriente Médio terá prioridade em sua agenda, que vai se esforçar para criar um Estado palestino independente e procurar seus parceiros na OTAN e na União Europeia para acabar com o terror e transformar estados autoritários em governos democráticos. Num editorial duro, quinta-feira passada, o New York Times disse que a suposta democracia que os republicanos querem é a de um partido no controle do país, uma rede, a Fox, como televisão estatal e uma nação com hiperpoder mundial. Para debater a reeleição do presidente norte-americano, nós convidamos Maria Lúcia Pádua Lima, coordenadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Convidamos também Demétrio Magnoli, editor do jornal Mundo, Marcos Janck, presidente do ICONE, Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais e coordenador da área de Economia do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. José Augusto Guilhom de Albuquerque, professor do Departamento de Economia da USP e coordenador do Núcleo de Pesquisas de Relações Internacionais da Universidade. Flávia Sekles, jornalista e diretora executiva do Brasil Information Center, com sede em Washington, nos Estados Unidos. E Dércio Garcia Munhoz, que é economista e professor de Economia Internacional da Universidade de Brasília. Acompanham a entrevista em nossa plateia, aqui no estúdio, os seguintes convidados. Rose Soares, aluna de pós-graduação em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política da USP.
de São Paulo. Fábio Rua, gerente de Relações Internacionais da Câmara Americana de Comércio. João Henrique Cunha, economista e pesquisador do ICONE. Oscar Flint, estudante de Relações Internacionais das Faculdades Tancredo Neves. Luiz Fernando Amaral, pesquisador do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, ICONE. André Bonini Ferreira Dias, estudante de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Josino Meirelles, especialista em Relações Internacionais e pesquisador do ICONE. Sérgio Gil Marques dos Santos, professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Rodrigo Lima, advogado e pesquisador do ICONE. José Ernesto Filipozzi Júnior, estudante de Relações Internacionais das Faculdades Tancredo Neves. Mário Jales, especialista em Relações Internacionais e pesquisador sênior do ICONE. E Cíntia Rodrigues Oliveira, estudante de Relações Internacionais das Faculdades Tancredo Neves. Bom, eu queria iniciar o debate aqui com os nossos convidados colocando a seguinte questão. Nós estamos nesse momento acompanhando aí pelas emissoras internacionais o ataque norte-americano à cidade de Fallujah, o mais importante e mais agressivo ataque de tropas americanas a uma cidade desde o ataque contra a cidade de Hue, no Vietnã. Eu queria perguntar o que é que isso tem a ver com a vitória do presidente americano George W. Bush, se é que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Quem começa? Flávia? Eu gostaria de começar. Eu acho que o Iraque representa o que há de mais perigoso no governo Bush. Na semana passada, ele fez a coletiva de imprensa, na qual ele disse que ele tinha muito capital a gastar. O capital do Bush pode ir embora rapidamente se o número de mortes no Iraque, de americanos no Iraque, aumentar muito. E se essa eleição que o Iraque precisa ter agora em janeiro não der certo. Então, essa é uma grande questão que o Bush tem que resolver com prioridade e a questão de Fallujah é um grande risco para essas eleições. Esse ataque é uma maneira de resolver o problema, na sua visão? Eu acho que esse ataque é uma forma dos Estados Unidos mostrarem que eles estão dispostos a encarar esse problema e provavelmente outras coisas que o Bush precisaria fazer é aumentar ainda mais o número de tropas americanas que estão no Iraque para resolver essa questão, porque para isso não ficar numa crise que vai dominar os 4 anos do governo dele e ele não vai fazer nada nesses próximos 4 anos além do Iraque e, como você sabe, todo presidente americano que entra no segundo mandato preocupado com qual vai ser a herança dele, qual vai ser o legacy dele para o país. O Bush tem que fazer alguma coisa além de Iraque para ele ser lembrado como um grande presidente. Isso faz prever que, se você tem razão, e coloco a questão em debate, que ele está abrindo o chamado saco das maldades imediatamente para depois mexer no saco das bondades, quer dizer, atacar de imediato o problema mais crítico, que seria a questão do Iraque, com essa violência. A eleição em janeiro. Ele precisa garantir que exista uma eleição em janeiro no triângulo sunita do Iraque. O New York Times pediu a providência que você sugere agora, o envio de mais tropas, mais 40 mil soldados no editorial de hoje. Mas não me parece que isso seja uma solução para o problema do Iraque, porque as eleições que estão previstas para janeiro são eleições que inevitavelmente vão alienar a população sunita da área central do Iraque. Então é fazer eleição sem que 1/3 da população tenha participação política, é desengajar do processo político do Iraque 1/3 da população. É por isso que eu acho que o mais provável é que o segundo governo Bush, seja dominado pelo fantasma do Iraque ao longo do tempo e que ele seja obrigado a despender grande parte do seu capital ali. O que, por outro lado, não é tão ruim assim. Porque se o Iraque tivesse mais calmo, o Bush não teria o alvo dos neoconservadores já poderia se voltar para outros lugares, o Irã sendo o primeiro candidato. Quem se habilita? Maria Lúcia? Eu diria o seguinte, eu vejo que a Flávia coloca a questão do Iraque. Eu acho que os Estados Unidos têm 3 desafios grandes nessa nova gestão do Bush. Em primeiro lugar, é essa questão militar, porque a estratégia de exercício do poder é uma estratégia militar. Essa é a estratégia dos conservadores e essa estratégia exige o envio, inclusive, para o Iraque, né, e se quiserem ampliar o poder para outras regiões, não vamos esquecer do Afeganistão, de mais e mais tropas. Quer dizer, há limites para isso. Em segundo lugar,
tem uma questão econômica muito séria, que são os chamados déficits gêmeos, que não são novos, né? Vamos nos lembrar o seguinte, eles estão aí desde o início dos anos 80, com exceção, no que diz respeito ao déficit fiscal, de um curto período na última gestão do Clinton. Portanto, tem este problema econômico de ter financiamento, eles têm tido até agora, quer dizer, não vamos também exagerar a crise, mas há esse problema que está colocado, não é verdade? E mais, finalmente, essa divisão, eu acho, essa divisão dentro dos Estados Unidos é uma coisa bastante preocupante, porque ganhou, evidentemente, não há dúvida em relação à vitória do Bush, mas é um país dividido. Não é à toa que o discurso do Kerry foi um discurso no sentido de unificação, ainda que vai ser difícil imaginar como o Partido Democrata vai reagir a esta investida tão importante dos conservadores americanos. Professor Décio. Eu acho que os americanos, o presidente americano, ele deu uma mensagem clara que pretende, digamos, governar o mundo nesse novo estilo, né, de imperialismo, sem tentar um acordo com os demais países. Veja que é sabido que essa posição de reforçar a ação militar no Iraque, ela contraria toda a linha defendida pela Alemanha, pela França, por outros países. Então, nesse momento, ele decidiu, praticamente definiu, que a ação americana no Iraque e em outros lugares será feita independentemente do que pensam os seus supostos aliados. Então, a partir disso, me parece que é um distanciamento maior da Europa com relação aos Estados Unidos, e o Bush não está dando importância a isso, aparentemente. O que é preocupante, porque, veja bem, nós estamos com um império. E quando ele fez aquele discurso e disse que recebeu um mandato, e agora vou gastar isso que eu recebi, significa que o império não sofre nenhum tipo de contestação, hoje nem política nem militar, e ele pode iniciar qualquer tipo de ação. Então eu acho que o mundo corre um risco assim maior da insanidade de um presidente de uma nação que, pela primeira vez nesses últimos 100 anos, tem de fato um poder do império, que nós conhecíamos dos livros do século XIX. E no século XX nós não tínhamos tido isso devido até pelo surgimento da Alemanha, pelo aparecimento da Rússia como uma potência, se antepondo de algum modo ao poder americano. Agora não, agora parece que não tem limites. E isso foi uma mensagem, isso que me preocupa, uma mensagem clara, que ele fará tudo independentemente do que pense o mundo. Guilhão. Acho que uma coisa que o governo Bush, que o muito duro do poder Bush quer fazer, e outra coisa é o que ele pode fazer, e outra coisa ainda o que vai acontecer, né? Eu acho que não há nenhuma possibilidade de sucesso na continuidade, no agravamento, na extensão dessa política que foi levada pelo Bush até agora. E, digamos de passagem, que... Bom, primeiro porque ela foi completamente mal sucedida. Ele foi mal sucedido na economia e o povo americano notou isso. Foi mal sucedido na guerra e o povo americano diminuiu cada vez mais o apoio à guerra. Bom, digamos, levou o país a uma divisão como nunca tinha acontecido, no ritmo, no grau de separação, em que praticamente você não tem um centro, você tem um lado democrata, um lado republicano, mas não há um centro para ser disputado ali. Bom, o que ocorre é que não há nenhuma possibilidade, eu não vejo nenhuma possibilidade de haver uma solução militar razoável para a situação do Iraque. Não vejo como é que ele poderia dar uma solução militar para a situação, para a divergência que tem com o Irã ou com a Coreia do Norte, diga-se de passagem. De modo que a possibilidade de ele alastrar essa política para outros lugares pode estar até nos planos do Rumsfeld, pode estar nos planos do Cheney, etc., e do próprio Bush. Mas os Estados Unidos não têm condições nem econômicas nem militares de criar, digamos, 20 Iraques. Né? Ele não tem nem condições de levar a coisa do Iraque a um final, a um desfecho, digamos, pelo menos honroso para os Estados Unidos. Eu concordo com você, existem limites claros para a possibilidade de ação dos Estados Unidos, mas eu não extrairia dessa análise a conclusão
de que Bush concorda com você. Não, claro. Ou seja, eu não extrairia dessa análise a conclusão de que Bush está disposto a ser um presidente da unificação dos americanos, que foi o que a imprensa liberal dos Estados Unidos pediu em coro após a eleição. Bush não se considera um presidente da ordem, mas um presidente da transformação. Ele se considera um revolucionário no plano interno e no plano internacional. O governo dele é uma coalizão da direita cristã que quer reconstituir um Estados Unidos mítico, que jamais existiu, mas que precisaria ser reconstituído, baseado nos valores morais, né? E dos neoconservadores internacionalistas que querem, na linguagem deles, expandir a liberdade no mundo, o que na verdade significa expandir governos alinhados com os Estados Unidos no Grande Oriente Médio, imediatamente. Né? Então, me parece que ele vai perseguir essa política, sim, claro. Por mais que essa política agrave a crise internacional e a crise econômica interna. Né? Sim, então, veja, ao mesmo tempo que eu concordo com a tua análise sobre os limites objetivos da ação dos Estados Unidos, eu acho que a coalizão que governa os Estados Unidos não concorda com essa análise. Vai eu tentar. Escutar nisso. Veja bem, mas a história está cheia de, digamos, projetos revolucionários que deram com burros na água. A sociedade americana está profundamente dividida, não só, digamos, do ponto de vista partidário e do papel dos Estados Unidos no mundo. Quer dizer, ainda há uma parte significativa que preferia se isolar e não se meter em todas as histórias. Há esse grupo que acha que tem um plano de império, mas tem um plano. Uma coisa é ter um plano de império, outra coisa é conseguir fazê-lo funcionar. E há uma divisão, digamos, que é essa divisão social, né? Quer dizer, cada vez mais a convivência entre os diversos grupos de diferentes origens, línguas diferentes nos Estados Unidos é difícil. Então, como é que você pode fazer um império unificado, impondo legitimidade e força no mundo que está dividido internamente? Não tem nem acordo nem sobre uma guerra, né? É uma coisa difícil. Vamos tentar, mas é difícil. Marcos. Eu acho que esse imbróglio aí vai ser muito difícil de ser resolvido. Eu acho que esse déficit gêmeo é realmente perigoso. Nós estamos falando de 630 bilhões de dólares de déficit em conta corrente e outros 520 bilhões de dólares de déficit fiscal, né? Nós estamos falando de dois déficits que são ambos superiores a 5% do PIB. Então, me parece que esse é um tema mais do que relevante. Quem que vai financiar isso? E quem está financiando hoje isso é essencialmente o dinheiro que vem do superávit da Ásia, da China, etc. Então precisa ver até que ponto que vai dar para conseguir convencer esses países a continuarem colocando dinheiro barato nos Estados Unidos, porque é isso que tem mantido a situação relativamente calma. E me parece que se o presidente Bush for agora aumentar esses gastos de uma forma maior, eu acho que isso pode ser extremamente problemático e pode realmente gerar uma crise bem maior. Né? Marcos, em cima disso que você falou, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Porque muitos analistas, usando um pensamento convencional, disseram que seria melhor para o Brasil, do ponto de vista econômico, uma vitória de Bush, porque os republicanos tradicionalmente são menos protecionistas do que os democratas. E eu considero essa uma visão anacrônica para o momento da globalização em que se vive. Olhar para o comércio, mas não olhar para as finanças. Porque os déficits gêmeos, como você disse, não podem ser financiados a juros baixos para sempre. O seu agravamento vai exigir mais dia, menos dia, e provavelmente menos dia do que mais dia, com o aumento dos gastos militares no Iraque, uma elevação brusca dos juros nos Estados Unidos para sugar capitais do mundo inteiro para financiar esse déficit. Essa elevação brusca de juros significa duas coisas. Ou eu estou errado, recessão nos Estados Unidos, né, com consequências mundiais, e fuga de capitais de economias emergentes, inclusive do Brasil. Né? Então, me parece que a análise convencional de que melhora os republicanos do ponto de vista da economia brasileira, eu acho que é uma análise furada hoje. Eu também acho que ela é furada. E eu acho que há um equívoco muito grande em se achar que os democratas são mais liberais e que os republicanos não são, quer dizer, ou seja, enfim, quer dizer, de se achar que nós seríamos eventualmente beneficiados por um governo republicano na medida em que eles são mais favoráveis à redução das tarifas. Na verdade, eu acho que o primeiro ponto é que as tarifas não são tão relevantes assim, porque, de certa forma, as tarifas norte-americanas são bastante baixas. O que existe nos Estados Unidos são muitos tipos de subsídios e de barreiras não tarifárias. E aí,
isso tem mais a ver com a questão dos estados do que com a questão dos partidos. O que a gente percebe, por exemplo, é que toda aquela região central vota a favor de subsídio agrícola, porque é uma região que depende muito disso. E isso não tem a ver tanto com o partido, mas sim com a filiação do deputado e do senador, né? Você fala daqueles estados vermelhos que votaram no Bush. Exatamente. Então, eu acho que é bastante errada essa ideia de que o Bush seria mais favorável a acordos. Na verdade, isso daí tem mais a ver com o equilíbrio de forças no Congresso do que efetivamente com o partido que está sendo hoje, na verdade, controlando, né? Agora, de fato, eu acho que a gente pode ter isso efetivamente, quer dizer, na medida em que se tem déficits ainda mais fortes, eu acho que a gente pode ter esse tipo de dificuldade, né? Eu queria fazer duas perguntas de telespectadores que, de alguma forma, remetem para um mesmo lado, que é Maciel Botega, de Ribeirão Preto, desempregado, diz o seguinte: tentando achar um lado bom na reeleição de Bush, será que a sociedade americana não o colocou no poder para que ele mesmo possa resolver os problemas que deixou? E Maria Lúcia Forlenza, de Monte Verde, Minas Gerais, diz o seguinte: com a vitória de Arnold Schwarzenegger na Califórnia, já não era um forte indicador da vitória esmagadora do Partido Republicano? Acho que só os democratas não perceberam isso. E eu digo, o que na minha visão, essas duas perguntas apontam, é o fato de que a gente aqui, às vezes, se sente um pouco incapaz de compreender exatamente o que se passou nos Estados Unidos. Não é um fenômeno isolado dos brasileiros, né? Quem acompanhou a cobertura daquela noite de apuração verificou que a mídia mundial, até um certo ponto, indicava a vitória do candidato democrata, né? E depois do omelete feito, começaram a tentar explicar por que quebraram aqueles ovos todos, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que explica a reeleição do presidente norte-americano, se é que nós conseguimos aqui a essa distância interpretar isso? Porque acho que a distância entre a realidade eleitoral norte-americana, o próprio processo eleitoral e o nosso, é tão diferente que fica difícil compreender. Quer dizer, fico imaginando, qual é o parâmetro que a gente imaginaria? Imagine uma eleição entre Serra e Lula, tendo voto, volume facultativo, colégio eleitoral, 45 jornais apoiando um candidato, ou meia dúzia de jornalecos apoiando o outro, um é o candidato à reeleição, não dá nem para comparar, quer dizer, não tem termo de comparação. Enfim, a pergunta colocada é: o que é que explica isso? Há uma versão que é a versão que os republicanos e o governo Bush querem dar. É uma versão de que está havendo, digamos, uma revolução ideológica que eles representam, que houve um voto maciço, conservador, contra, digamos, esses excêntricos, liberais, cosmopolitas, etc. E que isso, portanto, dá um mandato a esse capital político e essa é uma versão que tem tido um pouco de apoio, mas já entre, digamos, a comunidade acadêmica e algumas lideranças do Partido Democrata já se está tentando contestar essa versão. Na verdade, não há nenhuma vitória cachapante quando a diferença é de 4 milhões e 113, né? A diferença é de 4%, significa 52% a 48%, não há... Mais milhão? Por outro lado, veja bem, uma vitória que significou um aumento muito pequeno, muito marginal de cadeiras no Congresso, né? E que foi, digamos, acompanhada por vários avanços sociais e liberais nas votações estaduais. Quer dizer, há essas iniciativas populares que foram votadas, mais de 100 foram votadas, e um grande número delas são avanços do ponto de vista social, do ponto de vista, digamos, de liberdades públicas, etc. Então, aparentemente, primeiro é que há uma situação de indefinição, quer dizer, claramente, só no último momento é que houve uma definição praticamente marginal. Mas a população não estava convencida nem do Bush, nem estava convencida do Kerry. Então há um problema mais político, a meu ver, do que outra coisa. Olha, eu gostaria de falar uma coisa, que nós olhamos para essa eleição e a gente ignora o fato que a eleição é uma técnica de campanha, onde o Bush gastou para se eleger muito mais do que o Kerry. O Bush gastou foram 300 milhões contra mais ou menos 250 milhões gastos pelo Kerry. O Bush tinha uma máquina de campanha que era muito mais bem organizada do que a do Kerry.
E o fato que o voto do Kerry aumentou em 6 milhões, ele teve 6 milhões mais votos do que o Gore tinha tido nas últimas eleições, o Bush teve 8 milhões mais de votos, e que boa parte disso é o esforço que uma campanha faz para pegar a pessoa que sempre vota republicano e levar esse republicano até a urna. A gente sempre tem que lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório como é no Brasil, e que de fato essa eleição teve o maior turnout do que acho que desde 68, mas ainda são só 60% das pessoas que poderiam ter votado votaram. E os republicanos fizeram uma campanha que, em termos de organização, em termos de ter uma mensagem e em termos de aumentar a visão negativa que o americano tinha sobre o Kerry, foi muito mais eficiente do que a campanha que os democratas fizeram. Então, isso é uma coisa muito importante também levar em consideração. Mas, Flávia, por que alguém ganha. Veja, eu tendo a discordar um pouco da tua análise da do Guillon, no sentido de que elas tendem a minimizar o evento. Eu acho que é um erro minimizar o evento, a vitória do Bush, porque essa vitória é diferente da de 2000. Em 2000 se elegeu um candidato que não tinha um programa tão claramente enunciado como o Bush teve nessa eleição. O programa de Bush foi enunciado em 4 anos. E foi claramente enunciado para o mundo e está sendo enunciado todos os dias no Iraque e hoje em Fallujah, né? O Bush teve 8 milhões a mais de votos do que em 2000, com o seu programa sendo conhecido. Não indo às eleições como um conservador compassivo, como ele se apresentava em 2000, como alguém que poderia unir pelo centro os americanos, mas com o seu programa de direita e com o seu programa imperial em nível internacional. Então eu não diminuiria o significado político da vitória, porque eu acho que é uma atitude meio poliana. Eu acho que é preciso relacionar de alguma forma essa vitória com o 11 de setembro de 2001. Aliás, eu acho impossível discutir essa vitória sem relacioná-la diretamente ao impacto da queda das torres. Não genericamente, mas num sentido bem concreto. Foi o impacto da guerra das torres que permitiu que uma aliança de estranhos, a aliança do governo Bush é uma aliança de estranhos, a direita cristã é instintivamente isolacionista, os neoconservadores são internacionalistas. Como que essa aliança de estranhos consegue funcionar como força política? Ela consegue funcionar devido aos ataques do 11 de setembro e à ameaça, vista como uma ameaça à segurança nacional e à existência dos Estados Unidos, colocada pela guerra ao terror. Então, eu acho que o assunto não é tão simples. Quer dizer, não é verdade que... Veja, Bush ganhou apesar do Iraque. Isso as pesquisas deixam claro. E com os americanos sendo contra a guerra do Iraque. Sendo contra a guerra no Iraque. Então é uma vitória maior, não é uma vitória menor. Maria Lúcia. Eu gostaria só de lembrar um ponto que o professor Décio levantou, e ganhou, inclusive, tendo muito claro essa cisão entre Estados Unidos e Europa, porque isso é muito importante que o professor Décio levantou, ou seja, estava claro para a população americana que a Europa, de uma maneira geral hoje, estava contra, de uma maneira também geral, em relação à política externa americana. Quer dizer, isto traz um significado ainda mais preocupante, por isso que eu não sou tão otimista quanto o professor Guillon, achando que ele tem um plano imperial, esse plano imperial não poderá ser executado pelas próprias limitações que eu mesma coloquei, que eu tenho conhecimento, só que a capacidade de financiamento americana, vamos lembrar disso, ela está se estendendo em financiamento não inflacionário por 25 anos quase. Né? Ou seja, eu não acredito que eles percam essa capacidade de financiamento assim. Portanto, o que me preocupa ainda mais, eles podem sim continuar a se financiar, né, de forma não inflacionária por um período, sabe-se lá, de quantos anos. Né, que é para sempre não será, mas ela pode ter uma duração muito maior do que nós gostaríamos, eu pelo menos gostaria que tivesse. Não, e depois é o seguinte, nós sempre falávamos de que era um absurdo, aliás, a posição da França de 68 com o de Gaulle, né? Que era um absurdo os americanos emitirem dólares e dominarem o mundo. Naquela época era dominar a Europa, né? Bom, qual é a realidade presente, né, desse final do século XX? É de que os países têm reservas, não mais em ouro, reservas em dólares. E que, portanto, aqueles que seriam prejudicados pela política de expansão americana
são os maiores interessados em defender o dólar porque são os seus ativos. Então, quem está financiando o déficit americano? Especialmente o Japão e a China, com 500, só a China com 500 ou 700 bilhões de dólares. Tem um potencial de financiamento muito grande. Agora, esses países, se tem os dólares, eles são defensores da moeda americana. Antigamente a gente pensava assim, bom, um dia essa moeda não vai ser moeda de reserva e o mundo vai sacar contra os Estados Unidos. Não, ninguém vai sacar contra os Estados Unidos, porque estariam se autoapunhalando esses países assim. Então o problema do financiamento externo realmente é uma questão que deve prosseguir durante um certo tempo, porque os americanos, afinal de contas, eles têm formas de intervenção na economia mundial. A intervenção às vezes é política e militar, mas são intervenções econômicas. Veja bem, por que nessas eleições a colônia espanhola, né, os latinos, né, da América espanhola, apoiavam o Bush? A gente fala, puxa vida, eles são perseguidos, não podem entrar lá, morrem não sei quantos quando entram, um quarto deles estão na guerra, até prometendo o green card para ir com voluntários. Empregos são de salários menores, o que viabiliza salários maiores para os nativos. Então, depois de tudo isso, por que eles são a favor? A gente não entende como que essa variável entra e não entende também o seguinte, nós costumamos falar que os Bush são malucos porque eles provocaram a invasão do Iraque, né? E estimularam, supostamente o governo americano estimulou a invasão do Kuwait, depois a guerra durante 10 anos tutelada do Iraque, e agora ele vai e invade o Iraque e mantém uma situação de pré-convulsão em todo o Oriente Médio. Por quê? A gente fala assim, puxa vida, mas isso aí tem uma coisa simples. O petróleo chegou a estar até a $13 em 98. $13 era muito menos, quase um quarto do valor de 73. Inviabilizou todos os investimentos internacionais na área de petróleo. O Bush jogou de $20 para 40, ele deu um aumento de receita na produção, receita só do produtor de petróleo, de $700 bilhões ano. Então, estou querendo dizer que essa política de convulsão permanente do Oriente Médio, ela tem uma contrapartida de aumento de ganhos. Eu estou falando ganhos no preço do petróleo barril. Se falar preço de refinaria, são 2 trilhões de ganhos. Ora, será que isso não influenciou a eleição americana? Aparentemente não. Não é possível, deve ter influenciado. Ou seja, que forças que financiaram ou atuaram em favor do Bush que a gente não pressente assim pelo noticiário dos jornais e comentários, etc. Quando um governo mantém a situação, está tentando controlar todo o petróleo das antigas componentes da União Soviética, do centro da Ásia, e está fazendo uma jogada perigosíssima em termos de controle das fontes energéticas mundiais. Então está acontecendo tanta coisa, além da insanidade aparente do Bush, que é o que preocupa a gente. Bom, ele é insano e tal, mas tem tantos interesses em jogo, isso que eu estou querendo colocar. Marcos, só o Marcos e volta você, Guilherme. Não, eu acho também que a gente precisa sempre olhar esse lado do crescente puritanismo que ocorre nos Estados Unidos, a questão dos chamados valores morais que se colocam na questão, por exemplo, de casamento de homossexuais, de células-tronco e de aborto, né? Eu acho que esse fator também contou demais no que se refere ao voto republicano, né? Esse é outro lugar onde os republicanos, através do marketing, que eu volto a insistir que é importante, eles conseguiram hoje caracterizar essa questão de moral nos Estados Unidos como essas 3 coisas: o aborto, o direito ao aborto, casamento entre homossexuais e a pesquisa de tronco, enquanto os democratas, que são contra cortar imposto dos ricos e cortar programa para os pobres, entrar numa guerra no Iraque, onde 100 milhões de pessoas são mortas, isso também é moralidade. Mas os democratas não conseguiram vender essa imagem e os republicanos conseguiram fazer dessas 3 questões uma questão que define moralidade nos Estados Unidos hoje. E isso é errado, não pode ser assim. Os democratas têm que se organizar para vender muito melhor. Mas não a é mensagem deles. Não é o fato de justamente os 2 candidatos serem muito parecidos?
Eu acho que os dois candidatos são diametricamente opostos. Eu acho que as eleições americanas nunca tiveram dois candidatos tão diferentes. A diferença entre Bush e o Kerry é que o Bush soube enunciar bem as 3 coisas ou 4 coisas nas quais ele acredita. Eu penso o seguinte, na hora em que você coloca os dois diante da seguinte questão, eles precisam mostrar que eles são suficientemente fortes para enfrentar o terrorismo internacional. Eles precisam mostrar que são suficientemente maduros para administrar o país e, portanto, não vão fazer nenhuma loucura. E o programa democrata começa a se aproximar do programa republicano, né? Você acaba perdendo a identificação. O que eu acompanhei indiretamente pela imprensa foi justamente a sensação de boa parte do eleitorado de dizer o seguinte, bom, mas esse Kerry não é exatamente o que a gente queria, mas é aquilo que está posto no... Mais ou menos, né, Paulo? Porque o Kerry começou a campanha assim como você está dizendo, mas num determinado momento, e esse momento foi o primeiro debate, e foi o momento em que ele começou a se tornar competitivo, ele fez uma mudança importante no seu posicionamento em relação ao Iraque. Ele passou a dizer que o Iraque é a guerra errada na hora errada. Mas o Bush sempre usou a tática de dizer, mas você apoiou lá atrás, você era a favor. E até o início da campanha ele continuava apoiando. Ele só cresceu no momento em que começou a bater pesado nessa questão, porque antes ele tinha um discurso idêntico, praticamente, ao dos republicanos em relação ao Iraque. Ele se diferenciava no método, nós vamos fazer tudo igual com os aliados europeus. Foi nesse momento do debate que Kerry se diferenciou nessa questão, com relação a todas as outras questões, a economia, as questões chamadas morais, os dois candidatos são bem diferentes. Eu acho que essa questão da identificação no Iraque levou à percepção errada de dois candidatos iguais, mas eles são diferentes, são socialmente diferentes, têm votos em lugares diferentes, não é só em estados diferentes. Um tem o voto urbano, o outro tem o voto suburbano. Então, eles são diferentes política e socialmente. Veja, eu acho que nós estamos tentando entender se houve uma mudança tão avassaladora na sociedade americana. Quer dizer, de fato, houve um aumento do voto conservador, um apoio a esse tipo de política irresponsável do Bush, de unilateralismo, de intervencionismo, digamos, generalizado, uma política imperialista. O que eu acho é que os resultados não mostram isso. Quer dizer, continua a sociedade dividida. Eu não acho que isso seja otimista. Veja bem, uma sociedade dividida politicamente, dividida ideologicamente, dividida racialmente, né? Que não tem consenso sobre qual é o papel deles no mundo. Quer dizer, os Estados Unidos devem contribuir para uma cooperação internacional ou devem agir unilateralmente? Não há consenso sobre isso. Os Estados Unidos devem apoiar mais a democracia e o crescimento no mundo ou ir perseguir o terrorismo e etc. Tentar reconstruir a força outras nações. Não há consenso sobre isso. Então, é uma situação, a meu ver, nada otimista, uma situação muito perigosa. Porque não havendo consenso sobre isso, os Estados Unidos podem, eventualmente, pender para um lado ou para o outro. Digamos, o meu argumento principal em relação à dificuldade que haveria do projeto Bush ir para diante, primeiro que nos 4 primeiros anos foi um insucesso total. Os Estados Unidos nunca estiveram tão isolados, nunca houve tanto antimanicanismo no mundo, nunca os seus aliados principais o abandonaram como abandonaram, nunca. A Alemanha, vejam bem, a Alemanha, né, o chanceler da Alemanha foi lá e dizer que condenava a invasão do Iraque. Quer dizer, isso é uma prova de isolamento completo. Quer dizer, o país que era mais submisso aos Estados Unidos durante todo o período da Guerra Fria, né? Então, vejam bem, só vejo insucesso nessa política. Os Estados Unidos não têm condição de fazer guerra sozinho, não pode pagar as suas guerras sozinho, pode até ter apoio financeiro e de investimento dentro dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos precisa de seus parceiros para pagar as suas guerras, precisa de gente para morrer lá junto com eles. E o povo americano não quer mais morrer nas guerras, isso está muito claro. Sobretudo a população de origem étnica subordinada, né? Então, tudo isso são empecilhos, a meu ver. Eu só colocaria uma coisa em relação à semelhança dos dois candidatos, obviamente guardando as diferenças que já foram apontadas. Eu acho que essa semelhança se dá pelo seguinte: os Estados Unidos têm exercido seu poder nos últimos, eu diria, 25 anos, de uma forma
que impede que haja uma mudança muito radical, do ponto de vista radical no sentido de uma transformação muito grande, seja lá o candidato republicano ou seja um candidato democrata. A prova disso são os 8 anos do Clinton, né? Quando o Clinton foi eleito, havia uma grande esperança que a política econômica, a política externa do Reagan, inaugurada com Reagan, teria chance de ser alterada. Não foi. Na sua substância, não foi. É óbvio que um candidato democrata tem as suas nuances, que são nuances importantes, porque, nesse caso, a forma de agir também é importante, né? Mas a diferença, o cerne da política externa americana, ela não pode se alterar em função da forma de dominação que os Estados Unidos têm exercido desde, digamos, novo capitalismo, desde do Reagan. O Reagan inaugura essa fase, diga-se passagem, lançada pelo Nixon. O Nixon que deu grande salto, né, ao permitir, ao fazer a grande aventura, que foi bem sucedida, aí não foi um sucesso, foi um sucesso, de passar para um padrão monetário puro e estabelecer o dólar como a moeda internacional. É isso que permite. Tá certo? Então, conclusão, não dá para ter mudanças substanciais, seja o candidato republicano ou democrata. Isso não quer dizer que os dois sejam iguais. Agora, eu quero discordar, porque o Bush é a mudança. O Bush filho é a mudança. Pode ser piorar, eu entendo. É verdade que existia até o governo Bush uma convergência, principalmente na parte quanto à política externa, uma convergência bastante grande entre democratas e republicanos. Essa convergência deixa de existir no momento em que Bush filho se torna o centro do Partido Republicano. Ele traz para o centro da política externa dos Estados Unidos os neoconservadores, que eram, há 5 anos atrás, uma franja de direita do Partido Republicano. Entre os críticos de Bush estão vários colaboradores próximos de Bush pai, que estão entre os principais críticos de Bush filho, pelo unilateralismo. Você vai radicalizar o processo, né? Na verdade, você pode radicalizar isso. O que eu posso concordar é que Partido Democrata e Partido Republicano convergiram ao longo do tempo para uma política externa mais ou menos comum. Mas Bush muda isso. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que o mundo está preocupado. Porque ele vai, a tentativa de radicalizar. Né? A questão, veja bem, o Bush na outra eleição, ele ganhou uma vitória contestada, inclusive aparentemente com fraude, e assim mesmo ele fez a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, a invasão do Iraque. E veja bem, nesta ocasião ainda ele tinha uma barreira institucional que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança das Nações Unidas ainda aparentemente tinham um poder de vetar ações isoladas de membros. Bom, ele sem apoio político na eleição, uma eleição contestada, ele faz as 2 guerras, rompe os controles institucionais do Conselho de Segurança, e aí que é o problema do império, que ele adquire ou se auto-atribui o poder de um império nessa altura. Mas não entra aí as tais torres? Não, mas veja bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que ele vem e agora tem, com essa eleição, reforçado o poder político, sem as amarras das Nações Unidas. Então, para mim, o Bush é imprevisível, inclusive é um risco realmente em termos de política internacional. Se não tem a Europa para segurar mais que não conseguiu segurar, se não tem o Conselho de Segurança Nacional, se já provou com o Afeganistão e o Iraque, né, que ele vai às últimas consequências, tudo pode acontecer, só tem um poder institucionalizado ao nível internacional que segura os Estados Unidos ainda em termos de regras, de pactos assim. É a Organização Mundial do Comércio, que pela primeira vez os Estados Unidos se subordina rigidamente a uma instituição assim, e que ele deve romper também, se dentro da lógica. O perigo é esse. Marcos. Eu não sei se é assim, porque, na verdade, eu acho que o que está acontecendo hoje é que os americanos estão se tornando cada vez mais unilateralistas, né? E o que pode estar acontecendo com a OMC é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, você sabe que os americanos sempre foram defensores do multilateralismo comercial, foram eles que empurraram toda a parte da evolução do sistema nesses últimos 40 anos, mas a verdade é que nos últimos 10 anos eles passaram a fazer acordos bilaterais em cada vez maior intensidade
e nesses acordos eles conseguem empurrar com facilidade toda a agenda comercial deles, sem ter que ceder muito. Então, eu acho que pode acontecer que daqui para frente haja cada vez menos interesse dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio também, né? E eu acho que isso é extremamente complicado, porque se houver uma explosão de acordos bilaterais pelo mundo, isso vai gerar importantes problemas com, por exemplo, comércio que é desviado, investimentos que é desviado, no sentido desses acordos bilaterais, em desfavor de todos aqueles países mais eficientes, né? Que é exatamente para fugir das regras da Organização Mundial do Comércio. Porque o GATT nunca conseguiu segurar, assim, em termos de acordo, nenhum país. O GATT todo mundo podia fazer o que bem entendia, desde que bem entendesse, desde que desse uma satisfação. A Organização Mundial do Comércio já vem diferente. Então, eu acho que o seu raciocínio segue o meu, está no mesmo sentido, em que os Estados Unidos, com o poder que tem, nós temos um problema que é o risco na área militar do que vai acontecer. O outro é a questão econômica, que é na questão do petróleo, com a tentativa de controlar também o petróleo no centro da Ásia. E a outra questão é na Organização Mundial do Comércio, que é um risco, inclusive nós estamos sentindo agora o quê? Que a ação americana, a mais recente, o que é? É fazer acordos bilaterais cercando o Mercosul. Em que a grande questão é que, de repente, nós estamos o quê? Isolados. Mas isso foi a proposta do Brasil, hein? O Brasil propôs isso. Não se pode acusar o Bush de tudo. Mas foi a proposta brasileira, na Conferência de Miami, que a ALCA se tornasse um acordo quadro e que qualquer país pudesse fazer acordos bilaterais no interior desse acordo quadro. Essa foi a proposta brasileira, defendida pelo Celso Amorim, que era a proposta inicial dos americanos, nesse programa. O mundo inteiro mas depois da ALCA, né? Não, a ALCA seria o acordo quadro. E depois você teria uma flexibilidade para que cada país e os Estados Unidos adoraram essa flexibilidade. Mas essa flexibilidade nós sempre tivemos na ALAUC aqui, na ALAD. E a ALCA seria diferente, seria um acordo completo entre todos os países, multilateral. Em Miami foi decidido que a ALCA poderia ser um espaço para acordos bilaterais entre todos os países. O Brasil comemora isso como uma vitória da sua política externa. O Bush também. Sim, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é que o Brasil pensava em você ter uma flexibilidade para você ter a ALCA, sem regras rígidas que para a gente não interessava, você permitisse acordos bilaterais que flexibilizassem em determinados pontos os acordos, então, o acordo maior. Que eles estão usando essa possibilidade. Isso aí, mas os Estados Unidos estão fazendo diferente. Ele está fazendo acordos bilaterais com diferentes países da América Latina. É isso que se prevê. Menos no Mercosul. Mas é isso que está previsto no acordo quadro. Vamos discutir isso? Aliás, retomando aqui, o debate Alexandre Uehara, analista político econômico da Japan External Trade Organization, JETRO, pergunta qual é a perspectiva de foco das negociações comerciais do governo Bush nesse novo mandato. Será o multilateral privilegiando a OMC ou das negociações regionais? E em ambos os casos, como é que ficam a ALCA e as negociações com o Brasil? Acho que a gente retoma o tema do bloco anterior, botando para frente. Tá bom, e a ALCA vem ou não vem? Marcos. Bom, eu acho que, essencialmente, eles vão continuar com a linha chamada de liberalizações competitivas que eles têm seguido. O que significa isso? Eles vão tentar priorizar, em primeiro lugar, a OMC, depois a ALCA, ou acordos regionais e, por fim, acordos bilaterais. A verdade é que a OMC ela vai avançar muito lentamente, né, mas ela deve produzir alguns resultados, principalmente na área de regras. Agora, no que se refere a acesso, eles vão caminhar pela via bilateral. Já estão aí caminhando para 15 acordos com países individuais, assinaram acordos com vários países latino-americanos, vão agora também negociar com alguns países africanos, fecharam um acordo com a Austrália, então eu acho que vai caminhar cada vez mais para essa via dos acordos bilaterais, onde é mais fácil que os americanos empurrem a sua própria agenda, né? E eu acho que dentro disso seria muito importante que nós tivéssemos total consciência do que isso significa, porque hoje nós temos várias preferências comerciais nas Américas que foram criadas e consolidadas nos últimos 20, 30 anos, e nós poderemos perder essas preferências na medida em que os americanos façam acordos mais profundos com todos os nossos países ao lado, quer dizer, que eles consigam, digamos, erodir essas preferências com países andinos e até mesmo com países do próprio Mercosul. Maria Lúcia.
Pois é, eu gostaria só de comentar o seguinte, em relação a multilateralismo, regionalismo, né, são duas tendências que nós estamos discutindo aqui agora, eu tenho a seguinte opinião. Elas são duas forças que estão presentes, elas podem, em alguns momentos, até serem antagônicas, e essa é a grande discussão, né? Até que ponto esse regionalismo, esses acordos preferenciais, eles minam a base multilateral, até que ponto eles, na verdade, esses acordos dão força ao acordo multilateral, que é a OMC. Então, esses são fenômenos que nós devemos entender, do meu ponto de vista, como resultante do processo de globalização de um lado e de regionalização do outro. Portanto, eu não acredito que os Estados Unidos mudem muito a linha que já estão atuando há mais, na verdade, há mais de 10 anos, porque isso não é uma novidade. A posição americana não é uma posição nova nesse sentido. Então, em alguns momentos, eles, de fato, estimulam o multilateralismo e aí, para nós, é de todo interesse, porque no fórum multilateral, ou seja, na OMC, que nós temos que discutir as regras, e, por outro lado, vão fazendo os acordos bilaterais, e aí a necessidade de ser rápido, aí no caso do ponto de vista do Brasil, ser rápido, perceber claramente seus interesses para também aderir a esse processo. Nós já temos, na verdade, nós aderimos, só que com um passo mais lento. Nós precisamos acelerar, talvez, esse passo. Flávia. Porque são complementares. Eu ouvi uma figura na semana passada lá em Washington, que os Estados Unidos, desde o início do governo Bush, fecharam 12 acordos, tem mais 10 em negociações, e isso cobre 120 milhões de pessoas. Então, eu acho que se o Brasil tiver real interesse em negociar um acordo com os Estados Unidos é tudo que os Estados Unidos quer, é negociar um acordo com o Brasil. Você fala um acordo bilateral? Um acordo, não, a ALCA. Eu acho que os Estados Unidos entendem que o Brasil, nessa posição que o Brasil assume de líder da América Latina, quer entrar nessa negociação, se é uma negociação completa da ALCA. E outra coisa que eu acho muito importante que a gente não fala aqui, nós ficamos sempre falando de qual é a política dos Estados Unidos com relação ao resto do mundo. Eu acho que falta uma posição proativa do Brasil, saber o que a gente quer dos Estados Unidos e ir lá pedir o que a gente quer e lutar e engajar os Estados Unidos. Mas nós temos que engajar os Estados Unidos, isso eu aproveito para falar, é o trabalho que o Brazil Information Center faz em Washington hoje, mas nosso trabalho ainda é muito tímido, de nos relacionarmos não só com a presidência, porque a política dos Estados Unidos não é feita só na presidência, a gente tem que agir mais junto ao Congresso americano. Eu acho que esse fato de 9 milhões de latinos terem votado e esse bloco ter se transformado num bloco tão importante, representa uma oportunidade para o Brasil e para o resto da América Latina de agir mais. Mas nós temos que ser proativos, porque por mais que eu assisti às eleições, essa campanha toda lá de dentro, e a questão internacional, que a gente tanto discute aqui fora, não é uma questão que é prioridade nos Estados Unidos. Vocês assistiram o debate, o primeiro debate foi Iraque, dominou todo o debate. O segundo debate que teve um pouquinho de tema internacional foi Iraque, também que nos Estados Unidos hoje é a guerra contra o terror, não é nem o Iraque. Os americanos votaram para o Bush por causa da guerra contra o terror. E essa ideia de qual é a percepção dos Estados Unidos fora do Bush é uma coisa que os americanos não ligam. Eu vi um comentário que se acho que era de cada 6 europeus, 5 teria votado para o Kerry e 1 para o Bush. E no final, quando o comentarista falou isso, ele falou isso é uma razão a mais para os americanos votarem no Bush, porque eles estão se lixando para essa questão de qual é a opinião internacional com relação aos Estados Unidos. Isso você diz o público, mas isso não quer dizer que... Inclusive, é interessante o que você disse, porque sobre a América Latina não apareceu nada em nenhum dos 3 debates. E é verdade sobre o público. Isso não quer dizer que o governo não tenha políticas muito claras para a América Latina. Exatamente. Não só no plano comercial, a ALCA, os acordos bilaterais, mas também no plano geopolítico. Né? O Haiti está aí para provar, a Venezuela está aí para provar, a Colômbia está aí para provar e a Bolívia também, que os Estados Unidos têm uma política, aliás, tendente a gerar um conjunto de crises, ou aprofundar um conjunto de crises nas vizinhanças do Brasil. Então, as políticas dos neoconservadores não se limitam ao Oriente Médio. Eles têm políticas que são secundárias em relação ao eixo principal, mas são políticas muito claras em relação à América Latina e muito problemáticas para o Brasil.
Agora, veja, eu acho que você pincelou um pouco o lado mais negativo de uma política de segurança que teria efeitos negativos para o Brasil. Agora, o George Bush pai, a partir de 91, ele fez uma mudança muito importante na política em relação à América Latina, que ele acabou com décadas e décadas de oscilação da política de intervenção e de ajuda, para uma política mais voltada para a cooperação e integração econômica. Foi a primeira vez que a América Latina entrou na pauta da cooperação econômica em relação aos Estados Unidos. E de lá para cá, de 91 em diante, primeiro com a integração do México na economia americana, me parece que, digamos, para o governo americano e para essa política que se manteve coerente até agora, a ideia é de que a prosperidade, a estabilidade econômica do continente passou a ser importante, como foi, por exemplo, a da Europa e do Japão no período da Guerra Fria. Quer dizer, não é à toa que eles estão tentando, baseado nessa ideia, é mais fácil, é mais barato você manter um mexicano empregado no México do que manter ele desempregado nos Estados Unidos. Então, ele é um risco menor de segurança, um risco social menor. Então, essa é uma política bastante positiva, a meu ver, e ela é muito constante, ela é muito mais constante do que a política externa, por exemplo. Quer dizer, a partir de 91, o que mais ou menos os americanos estão propondo à América Latina? Em troca de acordos regulatórios, na questão de investimento, propriedade intelectual, questão de serviços, etc., nós vamos oferecer, digamos, mais acesso ao mercado americano. E é por isso que, com exceção do Brasil, todos os outros países aceitam isso como uma grande vantagem. E os acordos que ele faz com a América Central, com os países andinos, vai fazer em separado com o Peru, com a Bolívia, também etc. Aí há uma mudança então, com o Bush. Qual é a mudança? O Bush se propôs a estender isso. Foi mais agressivo. O governo Bush estimulou, nos últimos anos, 2 tentativas de golpe na Venezuela. O governo Bush agrava a crise colombiana, fechando o caminho para qualquer saída política. Né? Apoiou uma tentativa de golpe na Venezuela. Sim, apoiou claramente 2 tentativas de golpe na Venezuela. Não foi um golpe dado pela CIA ao estilo do Allende em 73, então, é uma mudança, mas foi um golpe nitidamente patrocinado pelos neoconservadores, a tentativa de golpe. Na Colômbia, a política dos Estados Unidos de aprofundar o Plano Colômbia e remover qualquer distinção entre o narcotráfico e a guerrilha é uma política que fecha o caminho para uma negociação pacífica. Então, tudo isso coloca desafios para a política externa brasileira. Como se colocar diante disso, porque é a América do Sul, são os nossos vizinhos. Né? E no Haiti, a política dos Estados Unidos, uma política secundária, conduzida pelo Roger Noriega, no fim de semana, na hora que ele não tinha muito o que fazer, ele resolveu derrubar o governo do Haiti, né? E colocar um governo de uma gangue no Haiti. E isso conduz hoje o Brasil à sua principal ação militar internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Então, quando se fala de Estados Unidos e políticas para a América Latina, não vamos esquecer que elas não são apenas políticas comerciais. Com o Bush, há um recrudescimento de um intervencionismo que tinha se acalmado, como você diz, desde o início da década de 90. Eu acho que intervencionismo seria um exagero. Veja, nos bons tempos de intervencionismo, o governo Chávez não teria sobrevivido como sobreviveu. Quer dizer, eles estão se contendo nisso. Há uma certa contenção. É outro insucesso do governo Bush. Você está na sua lista, você pode colocar. Exatamente. É um outro insucesso. Ou um problema de percurso, porque existe o Iraque e não se pode intervir em vários países ao mesmo tempo. Agora, o Brasil... Assim, o Brasil tem uma dificuldade de elaborar e desenvolver uma política comercial com relação aos demais países. Veja, por exemplo, que nós estamos num desgaste brutal com a Europa e com os Estados Unidos na questão comercial dos subsídios agrícolas. O subsídio agrícola é um elemento chave da política econômica e da política social da Europa e dos Estados Unidos. É um elemento de sustentação da renda, sustentação da demanda, de retenção da população rural. É um elemento, é uma variável que controla uma série de outras questões internamente. Nós ficamos nos batendo ali e com um atrito brutal. E não conseguimos discutir a questão de produtos industrializados do comércio internacional. Veja que nós não colocamos os produtos agrícolas e ficamos assim. Ora, a gente até pensa que os produtos agrícolas têm uma importância brutal, né, no comércio internacional. No entanto, num comércio de 7 trilhões, as exportações agrícolas estão em torno de 450 bilhões de dólares. Nem 500 bilhões chega.
E o comércio dinâmico é o demais, os 6,5 trilhões. E nós não conseguimos formular uma política. Por quê? Porque talvez a política industrial ela seja menos uma política comercial para produtos industrializados e seja uma política industrial interna, como sempre fizeram a Inglaterra, os Estados Unidos, Não, etc. talvez porque as principais empresas que produzem industrialmente aqui não são empresas que têm a sua sede de decisão Não, aqui. é porque nós não temos política industrial. Inclusive, quando chegou o neoliberalismo com o Collor, foi abominado. De modo nenhum não se pode ter política industrial. Ora, se nós podemos fazer alguma coisa, nós também temos política industrial para poder criar condições para a competitividade externa. Então, nós ficamos nos batendo na questão internacional para querer derrubar os subsídios americanos, e todo aquele vermelho mostra que são regiões produtoras de produtos agrícolas e que têm interesses, né? Assim, o Congresso tem uma representação grande também de defensores dessa política de renda, que é uma política de renda, a Europa também, e nós ficamos nos desgastando assim. Então, eu acho que falta alguma coisa em termos de formulação de uma política externa brasileira. E eu só agregaria, terminando, que a questão do Conselho de Segurança, do Brasil, por exemplo, de querer ser membro do Conselho de Segurança, acaba sendo um elemento perturbador, porque a América Latina, que podia estar com a gente nas nossas negociações, e o Mercosul, nós acabamos provocando uma divisão a partir desse momento que jogamos na questão internacional o desejo, que me parece que até vaidade, de querer ser membro do Conselho de Segurança. Eu queria colocar uma outra questão em debate, que é a seguinte: nós estamos vivendo aí os últimos momentos, ao que tudo indica, da liderança mais importante palestina, que é Yasser Arafat, né? E a pergunta é, que cenário se desenha para, vamos dizer assim, a presença norte-americana no Oriente Médio, na hipótese cada vez mais provável e imediata da morte de Arafat? A questão da Europa, que está diretamente ligada a essa, a questão da ruptura entre Estados Unidos e Europa está diretamente ligada a essa, e a ponte entre uma e outra se chama Grã-Bretanha, né? O grande aliado europeu dos Estados Unidos, Tony Blair, né, sonhava convencer Bush de que era preciso um processo de paz efetivo entre Israel e os palestinos para que alguma política de estabilização do Oriente Médio pudesse funcionar, né? Blair não conseguiu convencer Bush disso, e os Estados Unidos não parecem dispostos a, de fato, se engajar num processo de paz no Oriente Médio. A morte de Arafat, efeito imediato. Sharon perde o seu pretexto para não negociar com os palestinos. O pretexto era: eu não negocio com Arafat, e esse pretexto tinha sido comprado pelos Estados Unidos e apoiado pelos Estados Unidos. Sharon perde esse pretexto. Bush também. O Bush também usava esse pretexto. Bush também perde esse pretexto. Pessoal com ele. Então, vai se abrir de novo a questão da negociação de paz entre palestinos e israelenses. Mas como essa questão vai se desenvolver se os Estados Unidos não têm nenhum interesse em conduzir essa questão para frente? Se eles acham que podem estabilizar o Oriente Médio sem estabilizar a Palestina. Quem se habilita sobre Arafat? Os judeus nos Estados Unidos votaram para Kerry, foram um dos grupos religiosos de religiões que mais votaram para o Kerry. Então, eu acho que eles têm todas as mesmas dúvidas sobre a capacidade do Bush lidar com essa questão de Israel que o resto do mundo tem, mas tem que ser uma prioridade do governo dele resolver essa questão de Israel e Palestina. Os judeus dos Estados Unidos votaram em Kerry, mas os 3 países cujos governos, os únicos governos que se manifestaram claramente antes das eleições foram Israel, Rússia, né? Israel, Rússia e quem mais apoiou? Bush e Itália. Os 3 manifestaram apoio. Mas para o presidente americano, os judeus que mais importam são os que votam, são os que votam nos Estados Unidos. Eu acho que a questão do Oriente Médio está muito ligado, e a questão de Israel com o Palestina está muito ligado à questão energética. Porque, veja bem, um determinado dia, há 30 anos atrás ou 40, houve uma revolução na Líbia, né? Então, a revolução na Líbia, e vem o Gaddafi e assume. Qual foi o produto daquilo? Surge a OPEP, a Organização dos Produtores de Petróleo. Qual foi a consequência? Um acordo internacional com os produtores, com as empresas, de aumentar o preço do petróleo todo ano. Foi logo depois da Revolução, criaram a OPEP. Esse sistema funcionou em 71, 72, 73. Descobriram nessa altura que os aumentos de preços internacionais dos acordos de indexação anual não eram suficientes para viabilizar nenhuma fonte alternativa energética.
Nós tivemos uma nova guerra no Oriente Médio, em 73, e no meio da guerra o petróleo saiu de $3 para $13. E ninguém contestou, ninguém fez nada, nem os Estados Unidos. Viabilizamos o Mar do Norte, viabilizamos o petróleo do Alasca. Então, o que eu noto? É que aquelas questões ali, toda a questão que tem havido em Palestina e Israel, etc., tem alguma coisa com a questão energética. Agora, por exemplo, as empresas russas, chinesas, alemãs estavam fazendo prospecção de petróleo no Iraque, que é petróleo barato. E havia um projeto para você passar de 2 milhões e pouco de barris de ar para 10 milhões. Eles invadem e frustram isso daí. Então parece que a política americana é para impedir que chegue petróleo barato ao mercado. Porque petróleo barato no mercado não interessa, inclusive, se fosse muito petróleo, você quebra as empresas em outras regiões. Então eu noto que sempre que há algum problema assim político e algum conflito bélico ali, a gente tem alguma coisa na área de petróleo funcionando. Guilhom. Eu não sei quanto petróleo tem na Palestina, mas aparentemente não tem muito, então o Bush não vai ter muito interesse nisso. Vejam bem, o Sharon, nessa situação, ele perdeu, como o Demetrio falou, um argumento forte. Ele agora não tem esse pretexto, né? O Bush também não tem esse pretexto. De modo que quem tem cartas na mão nesse momento são as lideranças palestinas. Mas também tem um problema complicado de... Exatamente. Se as lideranças palestinas continuarem no grau de luta intestina que tem, a situação vai permanecer mais ou menos a mesma. Vai se encontrar um outro pretexto para não negociar, né? Porque é claro que para o Sharon não interessa nenhum tipo de negociação. Mas o conflito ali... Então, veja bem, na minha opinião, se houver alguma iniciativa, essa iniciativa está na mão das lideranças palestinas. Se elas conseguirem se entender por uma proposta razoável de negociação, não vai haver argumento nem do lado do Sharon, nem do lado dos Estados Unidos para se opor a isso. Nós não podemos esquecer que chegou-se no governo Clinton a praticamente um acordo, em que praticamente todas as demandas palestinas foram aceitas pelo governo de Israel. E a coisa não foi para adiante porque as lideranças palestinas não se entenderam, né? Agora, os conflitos lá não foram palestinas, Israel e palestinas. Os conflitos lá foram árabes e sempre foram árabes e Israel. Apenas pela supremacia militar de Israel é que os demais países não têm entrado nesses conflitos ultimamente. Aliás, não têm entrado diretamente. Mas nós tivemos, nessas convulsões, nós tivemos a guerra Iraque-Irã, também que não tinha nada a ver com a história. Tivemos depois a coisa do Kuwait, a ameaça da Síria, a invasão da Síria agora, ou seja, a convulsão permanente do Oriente Médio, porque anteriormente a questão não era palestina, era com os árabes em geral. Eu queria discordar e criticar a tese de que os Estados Unidos têm um interesse permanente em aumentar os preços do petróleo. Eu acho que essa é uma tese simplista e que não corresponde à história. Depois da crise do petróleo de 73, os Estados Unidos correram para criar a Agência Internacional de Energia. Foi uma das principais ações do governo Nixon, através de Henry Kissinger, com um programa claro que era impedir que a OPEP pudesse controlar e aumentar os preços do petróleo além de certos limites. Nos anos 90, os Estados Unidos tomaram um conjunto de medidas que contribuíram, mas não foram decisivas, o decisivo foi o mercado, que contribuíram para que o preço do petróleo caísse e permanecesse historicamente em níveis muito baixos durante quase uma década. Então, será que durante quase uma década os Estados Unidos não estavam satisfeitos com os preços do petróleo? Eu acho que eles estavam satisfeitos com os preços do petróleo baixos. Se diz muito, e não me parece que é o caso, que a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, se disse no momento da invasão, era para garantir petróleo barato para o mundo. Bom, agora está se dizendo que a invasão dos Estados Unidos ao Iraque é para produzir petróleo caro. É preciso se definir a crítica, porque ou é para fazer petróleo barato ou é para fazer petróleo caro. Na minha opinião, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque não está ligada a um desejo de aumentar os preços do petróleo. Está ligada a um desejo de assegurar oferta abundante de petróleo para a economia mundial. Esse é o interesse nacional dos Estados Unidos. Oferta abundante, permanente e não controlada por países hostis
de petróleo na economia mundial. Os preços do petróleo eles devem flutuar dentro entre certos patamares. Aliás, eles passaram desses patamares. Sim, mas há um acordo antigo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que é o acordo entre o maior consumidor e o maior exportador, que é o acordo que visa garantir uma flutuação razoável dos preços do petróleo. Tudo isso hoje não está funcionando, porque o Iraque está em crise. Não, mas eu só quero adicionar o seguinte, é que com a inflação americana, os preços do petróleo de 73 e 13 dólares viabilizaram o petróleo do Alasca e do Mar do Norte. Bom, mas 13 dólares de 73 são 45 dólares hoje. E o petróleo chegou a ficar abaixo de 20. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, o objetivo americano não era explodir o petróleo, era restabelecer os níveis de preço de 73 que viabilizaram grandes investimentos em várias áreas. Isso que eu estou querendo colocar. Ok. E eu queria colocar como, enfim, ponto de início desse debate, tendo aí 1 minuto e pouco para cada um dos participantes apresentar suas conclusões, a seguinte questão. Quer dizer, o que adianta o Brasil discutir intensamente e a gente dedicar tempo, energia, espaço na mídia à reeleição do presidente norte-americano se os americanos pouco se interessam pelo que o Brasil pensa e muito menos têm acesso ao tipo de debate que a gente estabelece aqui? Quer dizer, o que adianta? Existe uma opinião pública mundial, essa opinião pública mundial de alguma maneira pode interferir nesse processo imperial e unilateral que hoje está aparentemente estabelecido? Demétrio. Existe uma opinião pública mundial, tanto assim que o mundo queria votar nas eleições dos Estados Unidos. Teve centenas, milhares de eleições simuladas pela internet em todos os lugares do mundo, porque todo mundo se considerava, não com o direito, mas talvez com a obrigação de influir em alguma coisa na política dos Estados Unidos. E embora, evidentemente, quem vota nos Estados Unidos são os americanos, os Estados Unidos são um Estado soberano e o Brasil não vai determinar a política externa dos Estados Unidos, não é verdade que a opinião pública mundial não tem interferência nas políticas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não são, apesar de Bush, um regime totalitário. Existe um Congresso, né? Existem partidos políticos, existem deputados, senadores, imprensa, existe uma opinião pública interessada com o que acontece fora dos Estados Unidos, talvez ela não seja majoritária hoje, mas existe uma vasta opinião pública interessada com o que acontece fora dos Estados Unidos e, portanto, existe influência da opinião pública internacional sobre os Estados Unidos, né? Mesmo que essa influência seja indesejada pelo ocupante da presidência dos Estados Unidos, que não é, apesar dele, um ditador. Maria Lúcia. Eu acho o seguinte, que nós não estamos, do meu ponto de vista, nem perdendo nem tempo, nem energia, nem nada disso. Não, é pelo seguinte, a opinião pública brasileira, né, óbvio que pode vir a ter alguma influência, porque dentro dos Estados Unidos há digamos, cidadãos que são, cosmopolitas, que têm uma visão de mundo que se aproxima da que nós estamos aqui de uma certa maneira, não sei se um consenso é um exagero, mas há uma convergência de ideias. Portanto, este esforço repercute e isto é importante. Eu diria até, porque quando nós vemos a questão comercial, que é uma coisa bem restrita, este esforço de mobilização da opinião pública americana foi muito eficaz no caso das chamadas TRIPS, ou seja, de propriedade intelectual e saúde pública, né? Isso se usou como estratégia, isso foi eficaz. Eu só lembro isso, quero ser bastante sucinta, mas não entendo como sendo um desperdício, né, tanto do tempo, principalmente dos telespectadores, como o nosso, está discutindo. Isso é muito importante, é por essa razão que teve este espaço na mídia, felizmente, aqui no Brasil. Guilhom. Olha, primeiro, é necessário? Eu acho que é necessário. Eu acho que hoje os Estados Unidos nunca precisaram tanto de ajuda e de compreensão e de influência como hoje. Quer dizer, é um povo hoje que está assustado, se sente cercado, ameaçado, né? Dividido, não há consenso, não há... o grau de incerteza que teve essa eleição, não se sente bem conduzido e bem liderado positivamente, e é o país mais poderoso do mundo. Ele está envolvido numa aventura que é uma aventura que, a meu ver, não tem nenhuma possibilidade de sucesso, só vai estar em insucesso. Então, o que pudesse, é necessário que haja alguma ação externa, né? Porque se os Estados Unidos, não há nenhum buraco grande o suficiente para os Estados Unidos caírem dentro, mas se houver, nós vamos junto. Então, nós temos interesse em manter, de alguma forma, algum grau de estabilidade naquela sociedade.
Eu acho que a opinião pública internacional, e inclusive a opinião pública americana, tem muita influência dentro dos Estados Unidos. E é uma sociedade que é muito organizada em grupos de mobilização, etc. Portanto, o Estado não tem essa capacidade de manipulação total, né, que aparentemente o governo Bush tenta utilizar a partir dos ataques de 11 de setembro. E eu acho que o nosso principal papel de opinião pública não é tanto de criar internacionalmente, afetar a opinião pública dos Estados Unidos, mas é afetar o nosso governo. Eu acho que muito do que pode acontecer na América Latina em relação à política americana depende de nós. O Brasil tem condições de ser o principal interlocutor dos Estados Unidos, o principal país que nas Américas é capaz de interferir ou, de alguma forma, influenciar as posições americanas. E o presidente Bush, esse presidente, já tomou várias iniciativas, com Fernando Henrique e depois com Lula, de oferecer algum grau de negociação, de interlocução. Marcos. Olha, eu acho que a gente tem que conseguir entender mais os Estados Unidos por uma razão que eu acho que é muito simples. Eles são os nossos maiores clientes, eles são os nossos maiores investidores. Eu acho que a gente depende fortemente de negociação com os Estados Unidos em quase tudo o que a gente faz. Por exemplo, é só pegar o caso do setor agrícola, que é um setor altamente protegido pelo mundo afora, onde há realmente elevados subsídios, há muitos problemas de proteções. E eu entendo que o Brasil precisa negociar com os Estados Unidos, tentando fazer com que essas coisas avancem no âmbito do multilateralismo. A gente tem hoje vários produtos aí que são altamente protegidos, não é apenas agro também, nós estamos falando da parte de têxteis, de calçados, de siderurgia, e isso passa em grande parte pela negociação com os Estados Unidos. E uma coisa que eu acho que é importante que a gente sempre veja é que o Brasil tem nessa área um setor muito importante. Quando a gente soma, por exemplo, agricultura, têxteis e tudo mais, a gente vê aí 40%, 50% das exportações nossas hoje. E a gente depende fortemente de negociação para conseguir ampliar o acesso nesses mercados. E a gente percebe que nesses últimos anos a gente conseguiu crescer nessa área a taxas de 5% a 10%, em alguns produtos de 15% a 20%, mas que o novo salto depende essencialmente de negociação, e a negociação tem que se dar prioritariamente com os Estados Unidos, com a Europa e com países grandes. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que, através de blocos pequenos, com países realmente que não têm grande significado, nós vamos conseguir dar um salto na área do comércio e dos investimentos. Nós, evidentemente, temos que fazer comércio com todo mundo, temos que ter uma política externa o mais aberta possível, mas naquilo que se refere à política comercial, nós temos que saber focar aquilo que é mais aquilo que realmente aquilo que é mais, um pouco mais forte, né? E aí que entra, eu acho que os Estados Unidos, aí que entra a Europa, aí que entra a China eventualmente, mas eu acho que os Estados Unidos têm que estar à frente da negociação em termos da prioridade que a gente precisa ter nesses próximos anos. Professor Décio. Bom, eu acho que a questão internacional, ela passa por um processo de fortalecimento, quase de reconstrução da Organização das Nações Unidas. Porque as Nações Unidas tiveram um papel pós-guerra, mas depois eles foram perdendo a importância, porque, de fato, a União Soviética e os Estados Unidos é que decidiam as coisas em conjunto, ou não decidiam. Hoje, o que está acontecendo? Os Estados Unidos têm um poder quase que absoluto, obedece decisões das Nações Unidas quando quer, impõe as coisas, tudo mais. Mas para que você chegue a um processo de recuperação, fortalecimento das Nações Unidas, me parece que nós temos que resolver o problema da fragmentação de países membros, de grupos de países membros. Por exemplo, a Europa, sempre que tiver a Inglaterra com o Blair, ou seja, com a Inglaterra rachando a Europa e não permitindo uma posição unida, ela fragiliza as Nações Unidas como instituição. E fragilizando, permite que os Estados Unidos adotem essas posturas. O Brasil, por exemplo, que pretende ter uma posição de liderança, ou seja, estar com outros países à frente de processos políticos junto às Nações Unidas, o Brasil não consegue resolver o problema da integração no Mercosul. Adota uma postura em que cede as políticas do Fundo Monetário Internacional, e a Argentina aprendeu que não se pode ceder. E o Brasil já tinha aprendido no passado e esqueceu.
Nós pretendemos fazer uma integração, fazendo saldos comerciais contra os países do Mercosul. Então, o que nós estamos vivendo? Essa questão de maior coesão no Mercosul, ou seja, na América Latina e na Europa, é fundamental para você chegar a uma posição diferente e levar a um fortalecimento das Nações Unidas, como ponto inicial. Flávia. Eu acho que a gente precisa, é importante ter esse debate aqui, é importante o Brasil não ser tão anti-americano como nós temos nos tornados, entender que os Estados Unidos têm diversos níveis. No Brasil Information Center a gente responde o número 1-800 de turismo, por exemplo, e cada vez que você fala com um americano que quer vir para o Brasil, eles têm sede de vir para cá. Tem vários níveis onde a gente pode trabalhar nos Estados Unidos para ser mais proativos no Congresso, no nível estadual, ou com o público americano, nas universidades americanas, todas elas têm especialistas em Brasil, e é importante nós engajarmos todas essas pessoas que têm um interesse forte no Brasil e levar nossas posições para eles e se comunicar melhor com os Estados Unidos. Eu não estou falando em nível de governo, mas no nível da sociedade civil. Ok. Bem, obviamente que essa pergunta inicial desse bloco é uma pergunta retórica, senão a gente não estaria fazendo o programa para discutir essa questão. Mas eu acho que, no fundo, e alguns telespectadores levantaram esse tema, é que não há como negar a importância desta reeleição do presidente Bush para o mundo e especificamente para o Brasil. E, ao contrário dos Estados Unidos, eu acho que a gente deve se orgulhar do grau de interesse que o nosso país tem em relação a questões internacionais. Isso é um dado positivo da sociedade brasileira, ao qual a televisão pública, que é a TV Cultura, acrescenta alguma coisa na medida em que permite a discussão e o debate de temas com a ampla liberdade, como acontece aqui no Roda Viva. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Queria agradecer a participação dos nossos participantes desse debate, a você que está em casa, e convidá-lo para estar aqui na próxima segunda, 10h30 da noite. Uma ótima semana e até lá.